Olá, meu nome é Bruno Sarmento, cirurgião oncológico do Distrito Federal, e vou falar para vocês hoje um pouco sobre os tipos de cirurgia oncológica. Eu tenho feito algumas postagens a respeito do assunto e acredito que mereça um maior detalhamento. Basicamente, nós temos 5 grandes grupos de cirurgias oncológicas. O primeiro grande grupo é a cirurgia profilática, que é aquela cirurgia na qual a pessoa ainda não tem um câncer diagnosticado e nem desenvolvido, porém ela apresenta alguma mutação genética que a torne uma pessoa com risco maior de desenvolver um câncer ao longo da vida. Nós temos alguns exemplos, por exemplo, a mutação BRCA, que é a mais conhecida, que aumenta o risco da mulher ter câncer de mama. Outros exemplos menos conhecidos, um pouquinho mais raros, são a mutação do gene APC, que levam à polipose colônica e que exige a colectomia total para a prevenção do câncer de cólon, e a mutação do gene CDH1, que aumenta o risco do câncer do estômago e ocorre então em algumas situações a indicação da gastrectomia total. Então a cirurgia oncológica profilática, ela não é utilizada para tratar exatamente, mas sim para prevenir um câncer em um determinado órgão. Existe uma outra situação que nós temos, que é a cirurgia diagnóstica, ou seja, nós não temos ainda o diagnóstico confirmado, temos sinais e sintomas de um câncer, mas não temos ainda uma comprovação se ele é benigno, se ele é maligno, e então precisamos confirmar a natureza maligna daquele tumor. Algumas situações são nas quais, por exemplo, você não consegue acessar um tumor por endoscopia, não consegue acessar o tumor por uma colonoscopia. Alguns pacientes nós solicitamos uma biópsia com agulha, essa biópsia vem com material insuficiente ou temos um diagnóstico inconclusivo, por exemplo. E um exemplo que me vem à cabeça agora, em algumas situações, são os tumores de pâncreas, alguns tumores na cabeça do pâncreas, que é um órgão de difícil acesso, alguns tumores das vias biliares, também que oferecem um desafio muito grande para que nós consigamos fazer uma biópsia para confirmar, e muitas vezes nós precisamos levar esse paciente para o centro cirúrgico, para a sala de cirurgia, para fazer ali uma exploração operatória. Em alguns casos, esse diagnóstico também pode ser feito por laparoscopia, biopsiando, por exemplo, um linfonodo retroperitoneal naqueles pacientes que têm uma suspeita de linfoma, por exemplo. Na história da doença, existe também a necessidade de nós realizarmos o estadiamento. O que é o estadiamento? É avaliar a extensão da doença. Então, em algumas situações específicas, como por exemplo no câncer do ovário, nós precisamos saber se o tumor está limitado ao ovário, se ele está limitado à pelve, se ele já desenvolveu metástase para os outros órgãos abdominais. Então, muitas vezes, essa avaliação é feita através de uma cirurgia de estadiamento, na qual nós observamos a cavidade por via aberta ou por via minimamente invasiva, e em muitos casos também é possível coletar a biópsia ou até mesmo já fazer a remoção com uma intenção terapêutica para esses casos. Então, o câncer de ovário é um exemplo clássico da cirurgia do estadiamento. Uma outra situação que é a cirurgia curativa. Então, nós já temos uma paciente que tem diagnóstico estabelecido, tem biópsia, e nós vamos partir para uma cirurgia curativa. E quando é que nós consideramos uma cirurgia curativa? Quando nós temos, então, a remoção completa do tumor de acordo com determinados princípios oncológicos. Os 2 principais princípios oncológicos são as margens de segurança, que é a distância entre o tumor e o tecido normal, e que devem estar livres, portanto, com ausência de neoplasia na margem de corte do tumor, comprovando que a remoção foi completa. Essa margem de segurança pode variar de tumor para tumor, em alguns casos 1 centímetro, 2 centímetros ou até 5 a 8 centímetros, por exemplo, de distância, como acontece no câncer de estômago, por exemplo. E o outro critério é, nos casos indicados, a remoção da doença linfonodal através da linfadenectomia,
que é a remoção dos linfonodos, também conhecidos como ínguas, né? Ou nódulos, ou gânglios linfáticos, como a gente também usa popularmente, e então é preciso fazer a remoção desses linfonodos regionais que ficam ali próximos ao tumor, próximos ao órgão do tumor, também junto com essa peça cirúrgica. Então aí nós teríamos uma cirurgia com intenção curativa. Também na evolução do câncer, nós temos alguns pacientes que evoluem para uma situação de doença mais avançada, onde uma cirurgia curativa não é possível de ser realizada, então nós falamos em uma cirurgia oncológica paliativa, que tem basicamente 4 objetivos. Primeiro, aliviar sintomas. Pode ser um sintoma de dor, sangramento, por exemplo, a compressão de algum órgão, ou até mesmo um efeito sobre os nervos, sobre coluna, sobre a via biliar. Então, é uma cirurgia que é realizada para aliviar um sintoma. A equipe multidisciplinar, a equipe médica, o próprio cirurgião tem consciência, tem ciência de que não vai curar, mas vai aliviar um sintoma. Também ela pode ser realizada para reduzir o volume tumoral. Então, da mesma forma, a cura eventualmente pode não ser possível, mas se a gente reduzir o volume tumoral, um tratamento como quimioterapia ou radioterapia pode ser feito naquele local com uma maior taxa de sucesso, por exemplo. Consequentemente, se a gente consegue reduzir os sintomas e reduzir o volume tumoral, muitos pacientes apresentam então uma melhora ou a manutenção da qualidade de vida, numa fase da doença que já é bastante difícil.